mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração. Mais um culto de Santa Ceia. Vamos participar agora da Santa Ceia. Prepara a sua mesa aí, prepara a sua mesa na sua casa. Prepara o pão aí, o suco de uva. Nós vamos orar para Deus abençoar, consagrar aí o pão, o suco de uva, que nós iremos participar. Então pegue a sua Bíblia, convide a sua família, vamos participar agora de um culto de Santa Ceia. E vamos agora também meditar na Palavra de Deus, vamos meditar na Palavra de Deus. Antes nós vamos orar, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua Palavra, fala conosco e opera milagres em cada coração. Que a Tua Palavra, que é poderosa, grandiosa, maravilhosa, preciosa, possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. A Bíblia fala também da Santa Ceia em Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 12. Fala também em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Fala também em João, capítulo 13. E fala também em 1 Coríntios, capítulo 10 e também o capítulo 11. Então são várias passagens que se referem à celebração da Santa Ceia. Jesus, dentro da Páscoa, ele instituiu a celebração da Santa Ceia. Em Lucas capítulo 22, a partir do verso 7, Jesus estava participando da Páscoa com seus discípulos pela última vez. E dentro da Páscoa, quando ele participava do pão e do vinho, ele instituiu a Santa Ceia, para que nós pudéssemos celebrar a Santa Ceia, para que nós pudéssemos trazer em memória. Ele diz, olha, fazer isso em memória de mim. Trazer em memória o tanto e o tudo que Jesus tem feito por nós. E precisamos trazer em memória que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja para o céu. Então, quando participamos da Santa Ceia, evidenciamos a comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus. Evidenciamos essa comunhão gloriosa e maravilhosa. Por isso que é muito importante participarmos da Santa Ceia. Então abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele lhes disse, ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer, porventura sou eu, Senhor? Ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade vos digo que o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse,
porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o dissestes. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então está aqui Mateus relatando a celebração da Santa Ceia. O capítulo 26 e o capítulo 27. Assim que Jesus instituiu a Santa Ceia, ele foi preso. Assim que ele participou da Páscoa e instituiu a Santa Ceia, logo em seguida ele foi para o jardim do Getsêmani, verso 36, e no jardim do Getsêmani ele foi preso, a partir do verso 47, e aqui começou o julgamento do Senhor Jesus. Aí ele foi levado diante do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Eram 70 anciãos que governavam espiritualmente Jerusalém. Então ele foi levado diante do Sinédrio, diante dos sacerdotes, para ser inquirido. E a Bíblia nos diz ainda, no capítulo 26, assim que Jesus foi preso, a Bíblia nos diz que Pedro negou a Jesus por 3 vezes, versos 69 até o 75. Então eu quero que você entenda esse processo da prisão de Jesus, do julgamento injusto do Senhor Jesus. No capítulo 27, a Bíblia diz que logo em seguida Judas se enforcou. Judas se enforcou. Agora no verso 4 do capítulo 27, preste atenção. Judas, ele foi até os sacerdotes, quando ele viu que Jesus foi preso, que Jesus estava sendo condenado, a Bíblia nos diz que ele foi lá nos sacerdotes para devolver as 30 moedas de prata. Ele foi para devolver as 30 moedas de prata. E no verso 4 ele diz, pequei, traindo sangue inocente. Traindo sangue inocente. E os sacerdotes disseram para Judas, que temos nós com isso? Isto é contigo. Isto é com você. Isto é com a sua consciência. Os sacerdotes não quiseram receber Judas. Judas pensou que ele, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, ele traindo a Jesus, depois ele seria recebido pelos sacerdotes. Mas não, os sacerdotes também o enganaram. Os sacerdotes também o traíram. E a Bíblia nos diz aqui que ele pegou as 30 moedas de prata e jogou-se dentro do templo. Verso 5. E foi se enforcar. Mas eu quero chamar a sua atenção para esta pequena palavra aqui no verso 4. Inocente. Inocente. Judas, ele sabia que Jesus era inocente. Ele havia convivido com Jesus 3 anos. Havia convivido com Jesus 3 anos e meio. E Jesus foi levado agora diante de Pilatos. A Bíblia nos diz que Pilatos tentou soltar Jesus. Pilatos tentou soltar Jesus. E quando estava ali no julgamento, olha, preste atenção, no verso 19... Quando Pilatos estava sentado ali naquele julgamento, pressionado pelos sacerdotes, pressionado pela multidão, a sua esposa foi até ele. Estando assentado no tribunal,
A sua esposa mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, deste inocente, porque em um sonho muito sofri por causa dele. Olha, a esposa de Pilatos, ela teve um sonho e pediu para Pilatos: Pilatos, não se envolva com o sangue deste justo, deste inocente. E a Bíblia nos diz ainda no verso 24, então Pilatos, pressionado pela multidão, olha que interessante, Pilatos, pressionado pela multidão, verso 24, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E no verso 25 a multidão disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que profecia terrível. Profecia terrível. Então Judas chegou à conclusão que Jesus era inocente. A esposa de Pilatos também chegou à conclusão que Jesus era inocente. Pilatos também chegou à conclusão que Jesus era inocente. Agora é interessante, no verso 40, no verso 48, no verso 48, no verso 49, a Bíblia nos diz aqui que o centurião, no verso 54, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Olha, o testemunho de Judas, o testemunho da esposa de Pilatos, o testemunho de Pilatos e o testemunho do centurião. O centurião é que prendeu Jesus lá no jardim do Getsêmani. Todos eles chegaram à conclusão que Jesus era inocente e que Jesus é inocente. O que é que significa inocente? Inocente, se pensarmos no latim, é não nocivo, é não culpável. Agora, se formos analisar também dentro do grego, o grego também diz a mesma coisa. Inocente significa inculpável, inofensivo, reto, aquele que pratica a retidão, aquele que fala a verdade. Então, neste julgamento, chegaram à conclusão que Jesus era inocente. Agora, os sacerdotes não. Apesar de saberem da inocência de Jesus, insistiram na crucificação do Senhor Jesus, para que Isaías capítulo 53 se cumprisse. Este inocente, ele levou sobre si os nossos pecados, foi feito culpado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser inocentes, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser inculpáveis diante de Deus. Jesus, como inocente, ele foi pregado na cruz no nosso lugar, ele pagou o preço e preço de sangue, para que eu e você, para que todos nós nos tornássemos inocentes aos olhos de Deus, justificados aos olhos de Deus. Agora eu quero fazer um desafio para você. A era da inocência começa lá em Gênesis capítulo 3. Adão e Eva eram inocentes, eram inculpáveis. Eles conversavam com Deus todas as tardes. Agora, depois que pecaram, foram separados de Deus, foram expulsos do jardim do Éden, viram que estavam nus, tentaram fugir da presença de Deus,
porque agora estavam sendo culpados pelo seu pecado. O pecado da desobediência, deram ouvido à voz da serpente. Agora é interessante que Eva quis ser inocente. Adão também quis ser inocente aos olhos de Deus. Deus cobrou de Adão: Adão, o que você fez, Adão? Você comeu do fruto da árvore proibida? Adão olhou para Deus e disse: Deus, eu sou inocente. Porque a culpada foi a mulher que o Senhor me deu. Eu sou inocente. A culpada é a mulher que o Senhor me deu. Consequentemente, Adão estava colocando a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Deus cobrou de Eva. Deus inquiriu a Eva, cobrou de Eva. E Eva quis também dar uma de inocente. Oh, Deus, foi a serpente. Foi a serpente. Adão não quis assumir a sua culpa. Eva também não quis assumir a sua culpa. Pilatos também não quis assumir a sua culpa. Pegou água, lavou as mãos, capítulo 27 de Mateus, verso 24. Pegou água, lavou as mãos e falou: eu estou inocente. Mas logo em seguida ele entregou Jesus para os soldados. E Jesus logo em seguida foi torturado. A Bíblia diz ainda que Pilatos tentou mandar Jesus para Herodes. Pilatos tentou mandar Jesus para Herodes. Herodes também chegou à conclusão, falou: olha, este homem é inocente. Ele é inocente. E Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Agora Pilatos pega a água, lava as mãos e diz: eu estou inocente. Estou inocente, verso 24, do sangue deste justo. Considerai isto. Eu quero abrir um parênteses aqui e perguntar para você, como que está a sua vida diante de Deus? Será que você pode dizer: eu sou inocente? Será que você pode dizer: eu sou inocente? Eu sou inofensivo? Será que você pode dizer que você é inocente pelos seus atos? Pilatos lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente. Adão também tentou se esquivar: eu sou inocente. Eva também tentou se esquivar: eu sou inocente. Judas procurou a ajuda dos sacerdotes e falou: eu traí sangue inocente. Meu irmão, minha irmã, como que está a sua vida? Será que você tem uma vida reta diante de Deus? Será que você tem tido uma vida reta diante da sua família? Será que você tem tido uma vida sincera diante da igreja, da sua comunidade? Será que você pode olhar nos olhos do seu esposo, da sua esposa, e dizer: eu sou inocente? Eu tenho tido uma vida reta diante da minha família, diante de Deus? No capítulo 4, no verso 10 de Gênesis, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. No capítulo 4, Caim matou Abel. E Deus cobrou de Caim. Falou: Caim, o sangue inocente do teu irmão está clamando a mim. Verso 10, o sangue inocente. Caim, você derramou o sangue inocente. E as consequências para Caim foram terríveis.
As consequências para Caim foram terríveis, porque ele derramou sangue inocente. No capítulo 6 do livro de Daniel, a Bíblia nos diz que Daniel, o rei Dario queria levá-lo a presidente dos presidentes. Aí ele sofreu uma perseguição, uma inveja muito grande, calúnias de alguns presidentes, por inveja. E a história de Daniel nós sabemos. Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi jogado na cova dos leões. Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, a partir do verso 1. A partir do verso 1, Daniel capítulo 6. Daniel foi jogado na cova dos leões. No verso 16, o rei Dario falou: ô Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente, ele te livrará dos leões. Leões famintos, carnívoros. E Daniel foi jogado lá dentro da cova dos leões. O rei ficou sem dormir a noite inteira. E no verso 19, o rei levantou-se de manhã e foi até a cova dos leões. E chamou por Daniel. Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente, te livrou da boca dos leões? E o rei ficou ali na expectativa de ouvir a voz de Daniel. E de repente Daniel responde para ele. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Agora preste atenção no verso 22, preste atenção. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Olha que coisa gloriosa. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ó rei, eu fui achado inocente aos olhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nesta verdade. Nós precisamos servir a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade. Você está entendendo? Olha, precisamos, porque nós precisamos da proteção de Deus, da graça de Deus. 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E se você servir a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade, este leão não vai te pegar, este leão não vai pegar a sua família, este leão não vai tragar você, não vai devorar você. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus está olhando para você agora. E a Bíblia nos diz aqui no verso 3 que o rei se alegrou e foram trazidos aqueles presidentes que acusaram Daniel e foram jogados na cova dos leões. E antes que chegassem embaixo na cova dos leões, eles foram despedaçados, esmigalhados. Olha a importância de termos uma vida inocente aos olhos de Deus. Olha a importância de termos uma vida sincera aos olhos de Deus. Olha a importância de termos uma vida verdadeira aos olhos de Deus. Vamos voltar para o capítulo 27. A Bíblia nos diz aqui, Mateus capítulo 27, olha o que Judas falou, no verso 4, eu traí sangue inocente.
Eu coloquei o coração nas 30 moedas de prata. Eu tive oportunidades. Eu andei com Jesus 3 anos e meio, mas eu não tive um coração sincero. Eu não fui sincero com Jesus, o inocente. Eu não fui sincero com os meus colegas de discipulado. Eu traí a todos, eu enganei a todos. Judas teve oportunidades, mas ele não foi sincero. A Bíblia diz que ele era ladrão. Era ladrão. Ele pensou que poderia enganar a Jesus. Ele até enganou os seus colegas discípulos. Ele enganou. Mas a Jesus não. Aqui no capítulo 26, Jesus fala: um de vós me há de trair. Onde vocês vão me trair? O traidor está sentado conosco à mesa. Meu irmão, minha irmã, Jesus conhece o seu coração, a sua vida. Nós não podemos fazer como Pilatos. Não podemos fazer como Judas. Dá uma de inocente. E enganando todo mundo, enganando a todos. Você tem que ter o coração sincero diante de Deus. Você tem que ter uma vida ilibada diante de Deus, diante da sua família, da igreja. Não basta parecer ser inocente, não. Não basta parecer, não. Tem que ser inocente. De verdade. Tem que servir a Jesus em espírito e em verdade, em sinceridade. A Bíblia nos diz aqui que Judas suicidou-se, ficou sem as 30 moedas de prata. Foi traído pelos sacerdotes. Perdeu a própria vida. E agora está no inferno. Filho do diabo. No capítulo 13, nos últimos versos, Jesus chama Judas de um diabo, um enganador, adversário. Então eu quero desafiar você a ter um coração sincero diante de Deus. No capítulo 26, a partir do verso 31 até o 35, Jesus avisou Pedro: Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro disse: olha, em hipótese nenhuma, eu morrerei por ti. Se for preciso, eu morrerei junto com o Senhor. E Jesus falou para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus é preso, é colocado diante do sinédrio. Agora, do verso 69 ao 75, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro parecia inocente. Parecia. Judas parecia inocente. Pareciam sinceros. Está entendendo? Pareciam. Mas não eram inocentes. Só que você sabe que Judas não se arrependeu. Pedro se arrependeu. Pedro chorou amargamente. Pedro voltou-se para Jesus. João capítulo 21. Pedro foi restaurado. Confessou o seu pecado, pecado perdoado, pecado confessado, pecado perdoado. Pedro foi restaurado. A natureza adâmica foi anulada. Essa natureza adâmica de engano, de falsidade, de hipocrisia.
Adão foi culpado. Jesus é inculpável. É puro, sincero. Vários testemunhos da sinceridade de Jesus. O próprio Judas, ele é inocente. A esposa de Pilatos, ele é justo, ele é inocente. O próprio Pilatos, ele é inocente. Herodes, eu não acho nele culpa alguma. O centurião, esse homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Para terminar esta meditação, no capítulo 18, perguntaram para Jesus sobre o reino dos céus. Quem é maior no reino dos céus? Verso 1. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio dos seus discípulos e disse-lhes, verso 3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, sincero, como uma criança, este é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Jesus está mostrando a inocência da criança. Crianças são inocentes. Crianças não têm engano, não têm maldade nos seus corações. Você tem que tomar cuidado com seus filhos. E lutar e preservar a inocência dos seus filhos. Porque, infelizmente, hoje muitas crianças com celulares na mão, já envolvidos com pornografia. Crianças com 8 anos, 9 anos, 10 anos já vendo pornografia no celular. E mostrando também para as outras crianças, tentando tirar a inocência da sua criança. Então tome cuidado. Alerta as suas crianças, conversem com elas. Falem para elas do perigo, do pecado, da pornografia. Digam para elas para tomar cuidado com o relacionamento com as outras crianças, mesmo na igreja, na escola. Onde quer que as nossas crianças forem, meus filhos, tomem cuidado, porque nem todas as crianças são inocentes. Olha que perigo, hoje as nossas crianças estão correndo. Então Jesus diz aqui que nós temos que ser como criança, ter a sinceridade da criança, ter a humildade da criança, se quisermos ir morar no céu. Chega de engano, chega de hipocrisia. Chega de mentira. Pilatos foi um hipócrita. Judas foi um hipócrita, um enganador. E Judas hoje anda abraçado lá com Pilatos, lá no inferno. Não sei se teriam essa possibilidade de andarem abraçados no inferno, mas eles estão no mesmo inferno. Por quê? Traíram sangue inocente. Meu irmão, foi preciso, foi necessário um inocente pagar o preço dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser inocentados, perdoados, redimidos e justificados. Você tem que entender esta verdade. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em Cristo Jesus, nós somos inocentados, nós somos declarados justos, somos justificados, redimidos e remidos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Foi preciso um inocente, sem pecado, sem culpa,
pagar um preço e preço de sangue, para que nós pudéssemos ser inocentados, perdoados, justificados, remidos e redimidos. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Entrega a sua vida para Jesus. Sirva a Jesus com sinceridade. Sirva a Jesus com humildade. Sirva a Jesus em verdade. Jesus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não me engane a você mesmo. Não basta parecer inocente, não. Não basta parecer. Não basta você justificar você mesmo como Pilatos, tentando lavar as mãos. Não. Unicamente Jesus é poderoso para te justificar, para te perdoar, para te inocentar diante de Deus. Nós somos declarados inocentes aos olhos de Deus por causa da inocência do Senhor Jesus. Por causa do preço de sangue que Jesus pagou por nós. E isso é glorioso, é maravilhoso. É por isso hoje que nós temos comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Quero orar pela sua família. Eu quero orar agora pelos seus filhos. Quero orar por esse dia especial do Dia dos Pais. Eu quero abençoar a sua vida agora, você que é pai. É um privilégio muito grande e uma responsabilidade ainda maior ser pai. Eu quero orar para que Deus dê para você santidade, humildade, sabedoria e graça para você cuidar da sua família, dos seus filhos. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos orar também por esta mesa que você preparou, por este pão, por este cálice. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão. Aceita agora o nosso louvor pela Tua graça, pelo Teu perdão, revelado em Cristo Jesus. Aceita a nossa gratidão, Pai, porque em Cristo Jesus nós somos justificados, perdoados, remidos, redimidos, inocentados, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Aceita a nossa gratidão por este privilégio, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Perdoa agora, Pai. Restaura agora o teu filho, a tua filha, como o Senhor perdoou Pedro, restaurou Pedro. Restaura agora o teu filho, a tua filha. Perdoa agora, liberta agora, para a glória e louvor do teu nome. Abençoamos agora cada papai. Jesus amado, pelo poder do teu sangue, abençoa o teu filho agora, nessa condição maravilhosa de pai. Dá sabedoria para os pais, dá saúde agora para os pais, dá santidade agora, dá responsabilidade agora para cada pai, para criar os seus filhos no temor do Senhor. Pai Santo, Deus eterno, abençoamos agora este pão e este cálice. Abençoamos agora esta mesa que os teus filhos prepararam. Santifica agora este pão e este cálice, e ao participarmos que sejamos edificados, abençoados pelo Senhor. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então vamos participar da Santa Ceia, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos participar do pão?
E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos. Vamos fazer agora uma oração de gratidão. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aceita a nossa gratidão, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados, justificados, glorificados, santificados. Em Cristo Jesus nós somos inocentados. Aceita a nossa gratidão, Pai, por este privilégio. Que a Tua graça, que o Teu amor, que as consolações do Espírito Santo permaneçam e prevaleçam em cada coração. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. E muito obrigado pela sua atenção.